o que é que Deus planejou para você. Começamos a ver isso na semana passada. Começamos vendo esse motivo para a nossa existência, afinal de contas, porque estou aqui. E vimos, justamente na mensagem passada, que nós fomos criados por Deus, planejados por Deus antes da criação do universo, e fomos criados com um propósito, com uma razão de ser. O sentido da nossa vida pode ser resumido em glorificar aquele que nos criou, o nosso Criador. E glorificamos a Deus, como também já vimos, de 5 formas diferentes. Um resumo que o autor do livro que estamos seguindo nos apresentou. Glorificamos a Deus quando o agradamos. Essa é a adoração. Glorificamos a Deus quando nos amamos uns aos outros. Isso é comunhão. Glorificamos a Deus quando buscamos nos tornar parecidos com Ele. Mas nós não vemos Deus. Sim, mas vemos Jesus. E Jesus disse que quem vê a Ele, vê ao Pai. E todo pai quer que seu filho seja parecido consigo. É natural. Deus tem essa expectativa e nós glorificamos a Deus quando buscamos nos tornar parecidos com Jesus. O nome disso é discipulado. Também glorificamos a Deus quando servimos aos nossos irmãos com os nossos dons e talentos. É o serviço. E, finalmente, quando anunciamos as maravilhas que Deus tem feito em nossas vidas para outras pessoas e as convidamos a elas também buscarem um relacionamento com esse Deus maravilhoso e fantástico. É o evangelismo. Cada uma das 5 mensagens a partir de hoje trabalhará especificamente sobre um desses temas. O tema de hoje é como agradar a Deus. Mas antes de entrar nesse tema de hoje especificamente, eu quero lhe perguntar: como você tem glorificado a Deus com as suas atitudes? Pare e pensa um pouquinho. Feche seus olhos, pensa um pouquinho. Eu tenho glorificado a Deus com as minhas atitudes? Com a forma como eu me relaciono com as pessoas do meu trabalho? Com a forma como eu me relaciono com as pessoas da minha família? Eu tenho glorificado a Deus ou não? Ou tenho sido um escândalo? Pense um pouco nisso. Mas será que nós temos realmente que glorificar a Deus? Será que é isso mesmo? Gente, o Apocalipse, que é o grande fecho, o grande laço final da palavra de Deus, revelada para nós, diz lá no capítulo 4, versículo 11, que o Senhor, o nosso Deus, Ele é digno de receber toda a glória, toda a honra, e Ele tem todo o poder, porque Ele criou todas as coisas. Tudo o que existe foi criado pela vontade dEle. E é por isso que nós devemos, sim, priorizar na nossa vida a glorificação do nosso Senhor, sobre essas 5 formas que eu já citei. E dentro delas, a primeira, que eu quero agora entrar em maiores detalhes, que corresponde ao segundo grupo de 7 devocionais. Então, são 6 grupos de 7 devocionais. Os primeiros 7, afinal de contas, porque eu estou aqui, os que se seguem, os 7 que se seguem, você foi planejado para agradar a Deus. Mas o que significa agradar? A Bíblia nos mostra várias passagens em que Deus demonstra emoções. Portanto, nós vemos que Ele pode ser agradado pelas nossas atitudes ou Ele pode ser desagradado. Nós podemos desagradar a Deus com as nossas atitudes. Ah, mas eu não queria fazer isso. Sim, não queria, mas fez. Muitos de nós temos atitudes, tomamos decisões que desagradam a Deus. Só que nessa hora, a gente fica assim, mas Deus pode ser desagradado? Deus não é imutável?
Deus não é perfeito. Se uma coisa é perfeita, ela não pode mudar, porque se ela muda, não tem como ficar mais perfeito. Então não era perfeito e passou a ser perfeito? Vejam, esse tipo de questionamento, como é que Deus pode estar preocupado com o que eu faço ou deixo de fazer? Deus está muito distante, lá cuidando, isso para quem acredita em Deus, né? Deus está muito distante, cuidando do universo, não está preocupado comigo. Esse tipo de pensamento não é bíblico. Esse tipo de pensamento é filosófico. Nós vivemos numa cultura, a cultura ocidental, que é profundamente definida na sua forma de enxergar a realidade, no seu referencial teórico, pela filosofia grega. Então, quando nós pensamos em Deus e vem à nossa mente a imagem de um ser distante, indiferente, imutável, nós não estamos olhando para o Deus da Bíblia, nós estamos olhando para o Deus de Platão. Um Deus que era imutável por ser perfeito. Essa ideia de que Deus não pode mudar, porque se ele muda, ele deixa de ser perfeito, ou não era perfeito antes, isso é Platão, gente. Isso não é Bíblia. De tal maneira que um dos pais da igreja, os pais da igreja foram aqueles primeiros grandes líderes da igreja que defenderam a forma ortodoxa de interpretar os ensinos de Paulo e as palavras de Jesus. Um desses primeiros pais, chamado Tertuliano, lá no final do século II, na verdade, entre 196 e 202, Anno Domini, já depois de Cristo, Tertuliano disse o seguinte: o que é que Atenas tem a ver com Jerusalém? O que é que a academia platônica tem a ver com a igreja? Nós não seguimos as ideias de Atenas. Nós não seguimos as ideias da academia. Nós seguimos as ideias da Bíblia. Nós seguimos as ideias da igreja. Isso é um ponto muito importante na nossa maneira de enxergar a realidade. Porque enquanto continuarmos permitindo que a visão platônica de mundo permeie, esteja por detrás da nossa forma de ler a Bíblia, enquanto estivermos usando óculos platônicos para ler a realidade, nós vamos entendê-la de forma diferente do que o autor da Bíblia estava querendo passar para nós. Então, realmente, numa visão filosófica, Deus não tem olhos, Deus não ouve, Deus não fala. E quando a gente diz assim, na palavra de Deus, nosso Deus não está surdo, que não nos ouça, mas os seus pecados fazem separação entre vós e eles, assim disse Isaías. Mas como assim ouvir? Deus tem ouvidos? Isso é um antropomorfismo, é você atribuir a um ser espiritual uma característica física dos seres humanos. Antropos, ser humano, morfos, forma. Então você está atribuindo uma forma humana, nariz, olhos, ouvidos, mão. A mão do Senhor não está retida, ela está estendida para te abençoar. Que mão? Isso é um antropomorfismo. Também. Mas o fato de Deus não ter orelhas não significa que Ele não nos ouça. A Bíblia coloca dessa forma porque foi a forma como aqueles autores entenderam e transmitiram a mensagem que foi inspirada por Deus. Eles se relacionam, os autores bíblicos não se relacionam com o Deus de Platão, impassível, se relacionam com o Deus da Bíblia. Olha só, Gênesis capítulo 6, versículo 6. Abra sua Bíblia lá, Gênesis capítulo 6, versículo 6. É uma colocação triste, é pesado você ler isso. Então o Senhor
arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isto cortou-lhe o coração. Como assim? Deus tem coração? É emoção, coração é um símbolo para emoção. Deus ficou triste. Deus foi desagradado pela atitude das suas criaturas que se afastaram dele. Ele se arrependeu de ter criado, significa que ele voltou atrás, que ele mudou de ideia? Claro que não. A palavra de Deus, como vimos na semana passada, mostra que ele já planejou tudo de antemão. Deus não foi surpreendido pelo que Adão e Eva fizeram. Jesus já estava preparado para vir em nosso socorro muito antes de sermos criados, muito antes de surgir a matéria. Haja luz. Olha só que coisa fantástica. Se a Bíblia fosse uma criação humana, o Deus da Bíblia iria simplesmente dar a ordem e tudo iria aparecer, do nada, num piscar de olhos. E não é isso que o Gênesis mostra. Mostra um processo sequencial de criação, muito parecido com o que os darwinistas acreditam que aconteceu. É impressionante isso. Vocês nunca pararam para pensar nisso, não? Que se a Bíblia tivesse sido inventada da cabeça de homens daquela época, teria sido plim, Deus criou tudo. Várias religiões, né, das civilizações da antiguidade colocam a criação como um ato instantâneo da vontade de um ser supremo, enquanto que a Bíblia nos mostra um processo. E a cada dia, a cada jornada, Deus olhava para o que fazia e dizia: eu gostei disso, isso foi bom. Esse é o nosso Deus, esse é o seu Deus. É um Deus que cria, olha para o que criou e fala assim: gostei do que eu fiz. Ele gostou de ter feito você, por mais que você esteja afastado dele. Mas esse negócio de gostar, Deus gostar, ou Deus se desagradar, não seria isso um antropopatismo? Pô, Leonardo, hoje você está vindo com umas palavras tão estranhas, né? Antropomorfismo, acho que todo mundo já tinha ouvido falar. Antropopatismo, essa é mais difícil de ouvir. Antropo continua sendo homem e patós é patologia, é sentimento. É você atribuir a Deus sentimentos humanos. Gente, nós fomos criados à imagem de Deus. Se nós temos sentimentos, é porque Deus nos criou com sentimentos, e os nossos sentimentos são uma versão rudimentar, decaída dos sentimentos de Deus. Ele tem sentimentos, por isso que nós temos sentimentos. Ele cria e por isso nós temos criatividade. Nós estamos apenas sendo um reflexo do que Deus é. E sempre lembrando que Jesus disse claramente: querem ver o Pai? Olhem para mim. Olhem para mim. E aí, em João, por exemplo, no Evangelho de João, que é o mais filosófico dos quatro, nós vemos Jesus, por exemplo, demonstrando sentimentos. Não vou projetar aqui essas passagens, você pode ver depois em casa, mas, por exemplo, João capítulo 14, versículo 9, está ali escrito: Jesus para os seus discípulos: olhem para mim e vocês verão o Pai. E vejam como Jesus tinha emoção, tinha sentimentos. Quando ele foi avisado de que o seu grande amigo Lázaro, irmão de Marta e Maria, estava doente, o que ele respondeu para os seus discípulos? Essa doença é para a glória de Deus. Jesus sabia perfeitamente o que iria acontecer, tanto que ele se demorou a ir para Betânia. Ele foi para outro lugar, ele se afastou de Betânia ao invés de ir para Betânia, onde estavam os seus amigos. E quando chegaram e avisaram para ele que Lázaro, na verdade, ele avisou os seus discípulos que Lázaro tinha morrido. Ele sabia que Lázaro já estava morto. Lázaro dorme, vamos para lá agora. Ele esperou Lázaro morrer para então ir para Betânia. E como ele tinha se afastado de Betânia, Betânia, gente, fica a poucas horas de caminhada de Jerusalém. Era rapidinho. Mas ele foi para o outro lado, ele estava distante de Betânia. Tanto que demorou 4 dias para ele chegar lá. E quando chegou,
Ele já sabia que ele iria curar, na verdade, ressuscitar Lázaro. Ele sabia disso. Ele sabia desde o princípio. Então ele poderia chegar lá quando as duas irmãs de Lázaro chegaram chorando para ele. Ah, mestre, se o senhor estivesse aqui, ele não teria morrido e tal. E começa a chorar na frente dele. O que ele fez? Está lá em João capítulo 11, versículo 35. Jesus chorou. O versículo mais curto da Bíblia. Jesus chorou. Ué, mas ele já não sabia que ele iria ressuscitar Lázaro? Mas ele sentiu a dor das suas amigas, como ele sente a sua dor. Ele não é impassível à sua dor, ele sente a sua dor junto com você. Só Deus é capaz de sentir a dor de tantas pessoas. Só Jesus era capaz de levar o pecado de todos nós. Nenhum ser humano decaído seria capaz de levar sobre si os pecados de todo mundo. Jesus levou porque ele era perfeito, um novo Adão. E aí legou para nós uma nova herança. Nascemos com a herança de Adão, a herança da queda, do afastamento de Deus. E vem Jesus, rompe o véu com a sua própria morte e nos reaproxima, nos reconcilia com o Pai, permitindo que, ao crermos nele, sejamos também reconciliados com o Pai e adotados como filhos. Esse é o nosso Senhor Jesus. Mas o nosso Senhor Jesus está lá em João também, agora no capítulo 2, versículos 15 e 16, quando ele chegou na cidade de Jerusalém, entrou no templo e viu vários comerciantes enganando o povo na hora de trocar moedas e na hora de vender animais para o sacrifício no templo, ele se enfureceu. E eu escolhi a versão de João, que eu não vou ler para vocês, está lá em João capítulo 2, versículos 15 e 16. Ele se enfureceu a tal ponto que ele fez um chicote de 3 pontas, um azorrague, que aliás foi o tipo de chicote que foi usado nele, na tortura de Jesus. Era um chicote de 3 pontas com pedaços de osso ou chumbo nas pontas, justamente para quando pegar na pele sair rasgando. Jesus fez um chicote de 3 pontas e botou todo mundo para correr de dentro do pátio do templo, virando as mesas. Ou vocês acham que ele fez isso? Puf, sai daqui, vai em paz. Pá. Gente, por favor, eu não sei se essa nova temporada do The Chosen vai mostrar lá o Jesus derrubando tudo, mas eu tenho certeza que não vai ser de forma sublime. Deus pode ser desagradado pela sua atitude. E aí eu lhe pergunto, o que você tem feito para agradar a Deus? Esse é o primeiro propósito da nossa vida. Primeiro propósito dos 5 que estamos vendo é justamente agradar a Deus. Fomos criados para agradar a Deus, fomos planejados para agradar a Deus. Agradar a Deus tem 2 sinônimos: adorar ou louvar. São 2 formas diferentes de dizer a mesma coisa. E vocês querem saber uma coisa interessante para vocês verem? Eu não tenho nada contra a ciência. Eu apenas submeto a ciência à palavra de Deus, não o contrário, né? A antropologia, estudos etnográficos, já comprovam que todas as sociedades humanas demonstram um anseio pela eternidade. É aquilo que Salomão disse lá em Eclesiastes. Deus criou o homem com um anseio pela eternidade. E além disso, também já foi percebido pelos antropólogos, pelos etnólogos, que todas as sociedades humanas desenvolvem alguma forma de adoração a algum tipo de divindade. Todas as sociedades humanas têm divindades. Essa história do ateísmo, de não acreditar em nada sobrenatural, isso é coisa muito recente na história. Muito recente. Não é coisa do século XX. Já havia alguns filósofos, alguns pensadores que não acreditavam na existência do sobrenatural, mas era uma minoria, era uma exceção. Todas as civilizações
desenvolveram alguma forma de adoração a algum tipo de divindade. Isso é natural do ser humano, tanto quanto respirar, quanto comer. Está intrinsecamente na estrutura do nosso ser, é intrínseco ao ser humano, a necessidade de adorar. Eu vou dar um exemplo para vocês. A adoração não é só a divindades, não. Ontem eu estava voltando de uma atividade lá na Barra, e quando consegui, estava faltando luz no lugar onde eu estava, foi uma dificuldade para passar de uma pista para outra, estava lá perto da sua casa, lá em frente à Pedra de Itaúna. Você viu aquele apagão que estava lá? Complicado aquilo. Como é que você vai fazer um retorno se não tem sinal? Aí você fica preocupado de um BRT não te arrastar, né? Pegar você e te levar longe, torcendo para que o BRT não esteja apagado, né? Como os sinais estavam, e as luzes todas também. Mas talvez o fato de estar tudo escuro me ajudou a ter uma visão belíssima. A lua estava nascendo, enorme no horizonte, enorme. Eu sei que a distância dela para a Terra não mudou. Ela não chegou mais perto para ficar aparentemente maior. É uma ilusão de ótica. Mas que ilusão de ótica linda. E o que eu fiz naquela hora? Olhando para aquela lua, cutuquei minha esposa. Alba, olha só que coisa linda. Eu fiquei extasiado com aquela visão. Eu não adorei a lua como um Deus, mas eu louvei ao Deus que criou a lua. Isso é natural na gente. E se você não louva, não busca agradar o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, você vai procurar alguma outra coisa para agradar, para louvar, para engrandecer com os seus sentimentos, nem que seja você mesmo, que é o mais comum hoje em dia. Cada um é o seu próprio Deus. Essa é a consequência quando falhamos em adorar o Deus Criador. O substituímos por outra coisa. Mas a razão, por Deus ter nos criado com esse desejo intrínseco para adorar, não é para que a gente fique adorando a lua, quando ela nasce cheia, belíssima no céu. Não é para isso, é para adorá-lo, o Criador. Como ainda em João, capítulo 4, versículo 23, lemos que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura, em espírito e em verdade. Por isso eu lhe pergunto de novo, como você tem buscado agradar, ou seja, adorar a Deus com a sua vida? Nós temos isso bem aprofundado nos 7 capítulos da segunda parte do nosso livro. Mas eu quero fazer um rápido resumo para vocês, nesse pouco tempo que temos ainda pela frente, chamando sua atenção para alguns pontos que foram levantados pelo autor do livro que estamos seguindo. Algumas dicas importantes. A primeira delas é que a gente deve beber água. É uma dica muito importante, principalmente para quem fala muito como eu. A primeira das dicas, agora sério, né? A adoração não é parte da sua vida, ela é a sua vida. Daí, isso aqui não está no livro não, foi eu que inventei, tá? Integralidade. Deus quer que você seja pleno na sua adoração. Ele quer que você o adore integralmente, não apenas com um pedaço do seu domingo. Não, domingo de manhã é o momento de adorar a Deus. Não, todos os momentos são momentos para adorar a Deus. Não adore ao Senhor somente na igreja. Na Bíblia nós vemos as pessoas adorando a Deus no trabalho, em casa, na guerra, em todos os lugares. Adorar a Deus, buscar se agradar dele, reconhecer quem ele é, deve ser o primeiro pensamento a vir na sua mente quando você acorda. Ah, Senhor, muito obrigado por mais um dia, o Senhor é maravilhoso.
E o último pensamento antes que você vai dormir. Deitou na cama, muito obrigado, Senhor, por esse dia, o Senhor é maravilhoso. Adorar ao Senhor continuamente. Começa com a adoração, termina com a adoração. Se você fizer isso, a sua vida vai ser transformada. Não é do dia para a noite, mas se consistentemente você iniciar o seu dia com adoração, terminar o dia com a sua adoração, a sua vida vai ser transformada. Vejam o que Davi disse no Salmo 34, versículo 1. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão, ou seja, o adorarão. Segunda dica, prioridade. A adoração acontece quando amamos a Deus acima de todas as coisas. Por exemplo, quando perguntaram para Jesus qual era o maior mandamento da lei, está em Mateus capítulo 22, versículos 36 a 38, ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. É a prioridade da sua vida. E o que é amar? É gostar? Não, biblicamente não. Amar é agir para com aquela pessoa da forma como ela precisa que você haja. Deus não precisa da nossa adoração, mas nós fomos criados para adorá-lo. Então, nós amamos ao Senhor quando o adoramos. Ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. É a razão e a emoção, tudo junto. Mas por que fazer? Será que Deus precisa da nossa adoração? Como Deus da epopeia de Gilgamesh, que depois, vocês sabiam que tem dilúvio na epopeia de Gilgamesh? Muito parecido com o dilúvio da Bíblia, só que a epopeia de Gilgamesh foi escrita quase 1000 anos antes do Pentateuco. Então, vocês verem que aconteceu algum dilúvio, aconteceu. Como foi, a gente não sabe, né? Cremos pela Bíblia que cobriu a terra inteira. Mas que aconteceu, aconteceu. Né? Lá nos escritos dos caldeus antigos já tem um dilúvio. Quando acabou o dilúvio, Deus estava faminto de sacrifícios. E aí ele decidiu não ter mais dilúvios porque ele não queria que cessassem os sacrifícios. Olha só que coisa interessante. Vejam, procurem na internet, né, a Jornada de Gilgamesh ou a Epopeia de Gilgamesh, que é um dos textos mais antigos que existe, lá dos caldeus, se não me engano. Só que, na verdade, Deus não quer o seu sacrifício. O que Ele quer é um relacionamento com você. Oséias, capítulo 6, versículo 6, diz exatamente isso. Vamos ler juntos? Pois desejo misericórdia, não sacrifícios, conhecimento de Deus, que é intimidade, em vez de holocaustos. E aqui cabe mais uma explicação importante, estou aqui para isso, para explicar. Ler você já sabe, então você pode pegar o livro, ler, e tudo que está sendo escrito aqui, está lá no livro de vocês. Mas a minha função é explicar para vocês que quando Deus diz que quer ter intimidade, quer ter conhecimento, Ele está querendo ter intimidade. Sempre que a Bíblia diz que fulano conheceu Beltrana, está falando que os dois tiveram intimidade, portanto nasceu um filho. Então conhecimento, segundo a lógica, a percepção do conceito na Bíblia, no Antigo Testamento, se refere à intimidade, no caso de um homem e de uma mulher, uma intimidade tão profunda que gera um outro ser. Então, gente, quando Deus diz que quer que você o conheça, Ele está dizendo que Ele quer que você tenha um relacionamento íntimo com Ele. Jesus não era Deus? Era Deus. E Jesus diz lá no Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, no capítulo 7 ele diz: porque no final dos tempos haverá um julgamento, e todos chegarão diante do trono, e vários destes dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo outro. Aos quais eu responderei:
não vos conheço. Gente, para mim, isso é a parte mais assustadora da Bíblia. Você pode estar fazendo um monte de coisa em nome de Jesus, salvando, curando, transformando, libertando, e chegar diante do trono e dizer, eu não te conheço. Como Deus pode não te conhecer? Ele é onisciente. Ele conhece, claro, em termos intelectuais. Ele sabe quem você é, mas ele não tem intimidade contigo. Não basta Deus saber o teu nome ele sabe. Foi ele que te criou. Mas é necessário que ele tenha intimidade contigo. Conhecer bíblico é intimidade. E é isso que Deus quer. Ele quer de você, não sacrifícios. Ele quer de você que você busque um relacionamento com Ele. Essa é a segunda dica. E por isso eu te pergunto, qual tem sido a prioridade da sua vida? Você realmente tem amado a Deus sobre todas as coisas? Ou você tem dado para Deus o que sobra? Cuidado, hein? Por que Caim matou Abel? Porque ele ficou com inveja do irmão. Mas inveja do quê? Porque o irmão fez um sacrifício com o melhor que ele tinha. E Deus se agradou do sacrifício dele. Deus se agradou do sacrifício de Abel. Caim fez um sacrifício com o que sobrava. Com o que sobrou. Não lhe deu as primícias e Deus não se agradou. Olha, de novo, agradar e desagradar a Deus. Deus não se agradou do sacrifício de Caim. Caim ficou com inveja do irmão e o matou. Escolha dele. Ele podia ter feito diferente. Tanto que está lá em Gênesis que Deus virou para ele e falou assim, cadê teu irmão? E eu lá sou o responsável pelo meu irmão? Cuidado, eis que o pecado está à porta e bate. Cabe a você resistir a ele. Jesus está à porta e bate, nós devemos abrir a porta para ele. Está lá em Apocalipse 3:20, mas o pecado também está à tua porta batendo. Você deixa ele entrar se você quiser. A escolha é sua. Terceira dica. A adoração acontece quando nós confiamos completamente nele, obviamente. Confiança. O melhor exemplo bíblico de confiança, eu creio que seja Abrão. Abrão confiou em Deus quando Deus virou para ele, larga tudo e vá para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Se fosse comigo, eu ia pedir para ele mandar para mim um waypoint do Waze. Você quer que eu vá? Manda um waypoint para mim aqui, para o meu Waze, para saber para onde eu vou, dar uma olhadinha lá no Google Maps e ver as fotos do lugar e tal. Não, ele não fez isso. Deus mandou, ele foi. Porque ele confiou em Deus. Ele confiou nas promessas do Deus que o estava chamando de um lugar para ir para um outro lugar que ele nem sabia qual era. Outra pessoa que confiou profundamente em Deus foi Noé. Noé recebeu de Deus uma instrução e cumpriu. Cumpriu porque confiou. Porque se não confiasse, não teria cumprido. Então, são exemplos bíblicos, e o nosso livro se aprofunda nisso, né? Mas eu não tenho tempo para ir mais longe do que isso. Qual o sinônimo de confiança? Confiança. Qual o sinônimo? Alguém arrisca? Confiança é o sinônimo de fé. E como diz o autor da carta aos Hebreus, sem fé, ou seja, sem confiança, é impossível agradar a Deus. E lembre-se, o tema de hoje é: fomos formados para agradar a Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que quer recompensar aqueles que o buscam. Muita gente acha que não estou preocupado com recompensa. Não precisa estar preocupado, mas tem que crer que haverá. E qual será a principal de todas as recompensas? A vida eterna com o Senhor, que não é fruto do que você faz, é fruto do que Jesus já fez, né? Vamos deixar isso muito claro. Muito bem, então, com isso, a gente pode ir para a quarta dica. A quarta dica é que a adoração, ela precisa acontecer quando obedecemos. Ela acontece quando obedecemos. Ela precisa acontecer num ambiente de obediência. Noé, mais uma vez, um grande exemplo de obediência.
Olha só esse versículo de Gênesis 6, 22. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Ele não ficou questionando Deus. Gente, Noé nunca tinha visto o mar. Ele nunca tinha visto um navio. Ele não fazia a menor ideia do que ele estava fazendo. Mas Deus mandou, ele foi lá e fez. Isso é confiança. E mais, é obediência. Para você obedecer, você primeiro precisa confiar. São dicas subsequentes. E já que eu citei Hebreus 11, 6, Hebreus 11, 7, o versículo seguinte diz assim: pela fé, ou seja, pela sua confiança, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido pelo santo temor, ou seja, por respeito a Deus, ele fez o quê? Construiu uma arca para salvar sua família. Ele obedeceu ao que Deus mandou que ele fizesse. Você se considera uma pessoa obediente ou é uma pessoa questionadora? Olha, nessa eu me dou mal a beça. Mesmo sendo militar. Aliás, eu não sei como eu consegui chegar tão longe na carreira. Porque eu questionava tudo. Mas por quê? Porque eu estou mandando. Quantas vezes eu não ouvi isso? Faz o que eu estou mandando. Mas mandante, é que, filho, faz o que eu estou mandando. Eu tenho um problema com isso. Eu reconheço. Eu estou em busca da ação de Deus na minha vida, para confiar mais e assim obedecer, sem muito questionar. E você? É questionador ou é obediente? Se você quer adorar a Deus, obedeça. Mas vamos em frente, ainda tem mais uma dica: submissão. Meu Deus, que palavra complicada é essa? A essência da adoração, segundo o nosso autor, Rick Warren, é a rendição a Deus. E rendição é sinônimo de submissão. Só que rendição é uma palavra que normalmente aparece em contexto negativo. Eu estava em guerra, fui derrotado, tive que me render. Eu estava lutando, não consegui ganhar, tive que me render. Estou ali levando uma chave no chão, tem que bater 3 vezes no tatame, porque senão eu vou apagar. A gente pensa, quando ouve falar em submissão, em rendição, a gente pensa em coisas negativas. Mas vocês sabem qual é a palavra árabe para submissão? Islã, ou na verdade, Islã. Islã não significa paz. Islã significa submissão. Você tem que se submeter. Se você se submeter, você terá paz. Se você não se submeter, 7 palmos de paz para você. Simples assim. O Islã exige submissão. Você é obrigado a se submeter. Jesus não exige a sua submissão. Ele pede a sua submissão. A escolha é sua. Você pode escolher não se submeter a Deus. Quem vai perder é você. Deus não vai perder nada com isso. Você é que vai perder. Então ele te convida a se submeter à vontade dele e assim obedecer à vontade dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, melhor que a sua. Ele sabe melhor do que você o que é melhor para você. Então o convite não é para que você obedeça cegamente por medo de ser apedrejado ou cortar a sua cabeça, como no Islã. Você se entrega a Deus por amor. Romanos capítulo 12 diz basicamente isso. Rogo-lhes, Paulo dizendo aos seus irmãos, eu rogo-lhes, eu clamo a vocês, é quase que imploro a vocês, pelas misericórdias de Deus, que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável. Agradar a Deus? Quer agradar a Deus? Ofereça-se em sacrifício voluntariamente. Mas Deus não disse que Ele não quer sacrifícios? Que Ele quer conhecimento de Deus? Sim, justamente. Quando você se oferece integralmente a Deus, como um sacrifício voluntário,
então você conhecerá a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Este é o culto racional, não é irracional. O que Paulo está nos chamando a fazer não é irracional. É racional que você se entregue, se renda nas mãos do Senhor. Há um devocional inteiro só sobre essa questão da submissão. Mas eu quero lhe perguntar, você confia em Deus o suficiente para se submeter a Ele voluntariamente? A se entregar nas mãos dEle como um sacrifício vivo, santo e agradável? Se você assim o fizer, você estará desenvolvendo um relacionamento com Ele, porque adorar é se tornar amigo de Deus. E em João, de novo João, capítulo 15, nem precisa perceber que é o meu evangelho preferido. Em João capítulo 15, Jesus disse para os seus discípulos: não vos chamo mais de servos, eu vos chamo de amigos. Você não quer ser chamado de amigo de Deus, como foi Abraão, como foi Moisés, como foi Davi? Eu quero ser chamado de amigo de Deus, mas para isso eu tenho que me submeter, eu tenho que me render a Ele e assim buscar desenvolver esse relacionamento. Gente, olhem para Gênesis 1-3, vejam o cuidado de Deus em criar tudo, para que a partir da sua criação, no ápice da sua criação, Ele colocasse o homem no jardim. Para que Ele nos colocasse no jardim, Ele primeiro precisou criar um jardim. É a sintonia fina do universo. Se a Terra estivesse só um pouquinho mais perto do Sol do que está, não haveria vida. Estaríamos todos calcinados. Se estivesse só um pouquinho mais distante, também não haveria vida, estaríamos todos congelados. Então Deus fez a sintonia fina do universo para que nós pudéssemos existir. Ele criou esse jardim. Mas não apenas para que vivêssemos aqui, cada um por sua conta, não. A palavra de Deus diz que Ele ia ao encontro de Adão e Eva para ter momentos de relacionamento com eles, ao cair da tarde. E foi numa dessas idas que Ele procurou por Adão e Eva, eles estavam escondidos, porque sabiam que tinham quebrado o acordo com Deus. Gênesis 3:8 fala isso. Deus vindo ao cair da tarde, em busca de um relacionamento com o homem que já estava rompido. É trágico, meus irmãos, é trágico. Esse relacionamento ideal, ele se rompeu com a queda, mas ele pode ser restituído pela fé no sacrifício de Jesus. Nós precisamos crer que o sacrifício de Jesus na cruz nos reconciliou com o Pai e permite que nós desenvolvamos esse relacionamento. E este relacionamento com o Pai é adoração. Você se considera um amigo de Deus? Pergunte-se isso. Medite sobre o assunto. Por isso que é importante não apenas ler os devocionais, mas meditar sobre o que está escrito lá. Isso que eu estou apresentando aqui faz parte de um deles. E por último, muito importante, como adorar quando Deus parece estar distante, quando parece que estamos enfrentando um bloqueio e as nossas orações não passam do teto. Um grande místico da Idade Moderna, século XVI, chamado João da Cruz, ele disse que às vezes as suas orações pareciam não passar do teto, como se o teto fosse de chumbo. E olha que ele nem conhecia ondas de rádio, que realmente não passam pelo chumbo, né? E ele dizia, ele chamava esses momentos em que ele não sentia a presença de Deus de noite escura da alma. Todos nós passamos pelas noites escuras da alma. Todos nós sentimos que Deus não está perto de nós. É verdade que isso pode ser fruto do pecado. Sim, o pecado faz
cria um obstáculo entre nós e Deus. Mas, gente, essa é uma realidade espiritual. Muitas vezes nós sentiremos que Deus está distante de nós. Isso aconteceu com Davi. Davi, que Samuel disse que era um homem segundo o coração de Deus, amigo de Deus. Davi, por exemplo, no Salmo 10, 1, ele disse assim: Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempo de angústia? Davi falou isso. Você acha que você também não vai passar por esses tempos de angústia, sentindo que Deus não está perto de você? Se aconteceu com Davi, vai acontecer com você também. Ou Salmo 22, versículo 1, por que me abandonaste? Foi o que Jesus disse na cruz, né? Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Nós podemos nos sentir abandonados por Deus, mas significa que nós fomos abandonados por Deus? Absolutamente, absolutamente. Nós vemos em Deuteronômio capítulo 31, o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Quando lemos uma passagem como essa, uma promessa como essa na Bíblia, poxa, a gente demorou tanto para consertar esse cara e manteve ele desligado. Agora eu estou aqui derretendo à toa, porque tem um ar-condicionado ali bombando, deixando a gente até com dor de garganta, de tão frio que ele fica. Mas tudo bem, agora é tarde. Está vendo? A gente tem que pensar nas coisas. Não, deixa para lá. Agora já foi. É bom para me obrigar a terminar rápido aqui. Quando a gente olha para uma promessa dessa, a gente precisa se apropriar dela. A gente tem que ler o texto, particularizando o texto. Então, não é o Senhor irá à sua frente, o Senhor irá à minha frente. Ele estará comigo. Ele nunca me deixará, nunca me abandonará. Eu não terei medo, eu não desanimarei. Vamos ler juntos dessa maneira? O próprio Senhor irá à minha frente, estará comigo. Ele nunca me deixará, nunca me abandonará. Eu não terei medo, não desanimarei. Aleluia. Mas, gente, às vezes, parece que Deus nos abandonou. Vejam em Isaías 8, o que disse o profeta: esperarei pelo Senhor, que está escondendo o seu rosto, da descendência de Jacó. É nele que eu vou colocar a minha esperança. Por mais que pareça que Deus está escondido, que Ele está se escondendo de mim, é nele que eu vou depositar a minha esperança. Como, então, acabamos de ler, eu não vou desanimar, por mais que eu não sinta a presença dEle. Precisamos fazer autoanálise, autocrítica, para buscarmos no Senhor esclarecimento, se há realmente alguma coisa errada conosco. Sim, precisamos fazer isso, mas Jó fez isso, não encontrou erro em si mesmo. Os seus amigos dizendo para ele que ele tinha pecado. Se aquilo estava acontecendo com ele, algum pecado ele tinha dado brecha. Já ouviram essa história? Se alguma coisa aconteceu de ruim na tua vida, que você deu alguma brecha, rapaz, de repente você não deu brecha nenhuma. Você foi pego no meio de uma guerra espiritual, como foi o caso de Jó. Qual foi a brecha que Jó deu? Foi bom demais, né? Aí o diabo foi lá e falou: deixa eu dar uma peneirada nesse cara aí, vai, peneira. Deus permite. A gente não entende, mas Ele permite, o fato é que permite. E, portanto, nem sempre, quando o mundo está desabando na sua cabeça, é porque você fez alguma coisa de errado. Vai, faz a sua autocrítica, sua ajoelha diante do Senhor. Se eu fiz alguma coisa errada, por favor, me mostra, eu quero me arrepender. Deus não te mostrou nada? Então persevera, meu irmão. Faça como Jó, persevera. Clame ao Senhor. Quem sabe o Senhor fale ao seu coração, como falou o coração de Jó. E mesmo antes de ter tido tudo restituído, sua saúde, seus bens, sua família, Jó disse: agora eu estou feliz, agora eu estou bem. Porque antes eu te conhecia de ouvir falar, eu não tinha intimidade contigo.
agora os meus olhos se veem, agora eu tenho intimidade contigo. E a vida de Jó não tinha mudado nada, continuava a mesma porcaria com os amigos lá falando bobagem do lado dele. Mas quando ele ficou satisfeito na presença de Deus, aí Deus lhe restituiu tudo. E ainda pediu que Jó orasse pelos seus amigos, porque tinham falado bobagem. Tiveram que fazer sacrifício a Deus e pedir que Jó os abençoasse. Gente, isso é maravilhoso. O que Deus tem preparado para nós é maravilhoso, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou, como disse Paulo aos Romanos, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? O Filho de Deus morreu por você, foi entregue por Deus por você para resgatá-lo. Mas a escolha é sua. A graça está à sua disposição. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. E aí eu lhe pergunto, última pergunta. O que te impede de buscar agradar a Deus? De cumprir o principal propósito da sua existência? O que te impede? Eu quero orar por você. Porque, afinal de contas, você foi planejado para agradar a Deus.